Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Richard Madureira, ele é vereador do município de Santana. Comigo na entrevista, Josiel Columbre. Vamos falar aqui um assunto importante, que é a recente documentação emitida na Secretaria da Câmara, pedindo o afastamento ou até pretendendo caçar o mandato do prefeito Robson Rocha de Santana. A gente volta já. Muito bem, de volta, conversando com o Richard Madureira. Richard, você é o primeiro que volta aqui, não é? Criou uma nova questão, tem um novo assunto, palpitante assunto. E exatamente o que acontece mesmo em Santana? Você quer tirar o prefeito? Cumprimentar você, Rodolfo, cumprimentar o Josiel, cumprimentar todos os telespectadores. Quero agradecer a oportunidade. É sempre bom participar de um programa como esse, que demonstra seriedade e compromisso em levar a informação a contento à sociedade. Nós, vereadores, nós somos investidos, não é? Após a eleição, ganho a eleição, com as responsabilidades devidas, fiscalizar, acompanhar a execução orçamentária, financeira, salvaguardar todo o interesse da sociedade. E em Santana nós estamos vivendo um período bem complexo, bem difícil. A sociedade tem amargado problemas e dificuldades em todas as áreas: saúde, educação, infraestrutura, desemprego, o trabalhador da prefeitura com salários atrasados, enfim, uma série de problemas que nos tem levado a ter alguns posicionamentos. E, dentre eles, o de fiscalizar, por exemplo, Rodolfo, ele não nos é permitido, porque o prefeito não tem prestado conta, não tem publicado os balancetes, né, tem agido de forma a não cumprir a lei. E assim, nós, de posse de provas, nós decidimos entrar na Câmara de Vereadores pedindo a cassação do prefeito por ele estar praticando infrações políticas administrativas. Vereador Richard, eu queria que o senhor explicasse para quem está lhe vendo e até lhe ouvindo agora pelas ondas da rádio, quais são esses crimes políticos que o prefeito vem cometendo diante dos seus representantes, que são os vereadores de Macapá. Quais são eles? Eu sei quais são, mas eu queria que o senhor esmiuçasse para que as pessoas entendam. Porque, olha, é uma coisa muito séria, muito grave você extinguir o mandato de alguém que conquistou legitimamente nas urnas. A gente tem que convir disso. E eu gostaria que as pessoas em casa não tivessem dúvida do papel que também vocês, os representantes do povo santanense, estão fazendo neste momento lá na Câmara de Santana. Você tem razão, é muito sério a pretensão de tirar alguém do mandato que é legítimo dado pelo povo, né, através da deflagração, do sufrágio nas urnas, do voto do cidadão. Mas o mais complicado ainda, o mais difícil, é o prefeito de Santana, no caso, tratar do recurso público, do dinheiro do cidadão, da forma como vem tratando. O prefeito, ele age da seguinte forma: ele trata a prefeitura como se fosse uma empresa dele. Ele pega o recurso e faz, pratica do jeito que bem quer, da forma como bem entende. Contrata quem ele quer, não das formas que não obedecem às leis em vigência de contratação, de licitação. Há uma série de irregularidades. O que é pior ainda é não prestar conta disso. A lei orgânica do município, a nossa Constituição Municipal, né, e a lei orgânica do município, a Constituição Estadual também e a Constituição Federal, ela estabelece vários ritos que são da responsabilidade do prefeito. Dentre eles, as responsabilidades orçamentárias e financeiras. Todas elas muito bem definidas através de leis que o prefeito tem que seguir à risca,
ou seja, cumprindo os prazos, atendendo, né, as formatações do que é pedido através de relatórios, através dos balancetes, através das prestações de contas. Ou seja, ele recebe um recurso e tem que prestar conta à Câmara de Vereadores. Isso é lei. Isso é lei. Isso está na nossa lei orgânica municipal. No rito do público municipal, existe as várias prestando contas parciais para depois, digamos, chegar no balanço final. Exatamente. Então, tem aquele boletim feito bimestralmente, depois o quadrimestral. Depois, se os problemas se repetirem, eles têm que ser corrigidos imediatamente, inclusive no total do orçamento, para evitar esse problema de erros, acumular erro futuro, não é? E porque vai entrar também no último ano do governo, onde não pode gastar mais desse orçamento. Nem ele pode deixar despesas para o mandato seguinte. Para outro mandato, né? Então, esses elementos aí não mandam para a Câmara normalmente? Não manda, não tem mandado. Desde que o prefeito assumiu em janeiro de 2013 e nós no primeiro semestre... mandato? Quer dizer, o problema não é só agora 2015. Ele não mandou 2013, nem mandou 2014 e 2015 ele não tem publicado os ditos relatórios bimestrais e quadrimestrais. E nós temos pedido isso. Nós fizemos inúmeros requerimentos, aprovado pelo plenário da Câmara, mas nenhum é atendido. Nenhum foi atendido. Você não sabe qual é o motivo que ele não atende? Não queremos. Resposta, não há resposta. Nós não queremos fazer qualquer tipo de julgamento. Claro. Por isso, nós buscamos cumprir, né, os passos, fizemos requerimentos aprovados na Câmara de Vereadores, reiteramos alguns deles, não conseguimos resposta. Nós oficializamos a própria Prefeitura através de um ofício, porque a lei me garante que ao oficializar, qualquer cidadão pode oficializar, o gestor tem 15 dias para responder. Em alguns casos, 10 dias, ele é obrigado a responder. Nós oficializamos, fizemos ofício para o prefeito, não fomos atendidos, fizemos ofício para o Tribunal de Contas do Estado, também não fui informado, não fui atendido, não encaminharam qualquer tipo de resposta, e fizemos também para a Câmara, né? Fizemos o memorando da Câmara de Vereadores. Mas o Tribunal de Contas do Estado seria uma denúncia. Não entendi por que o Tribunal de Contas nós seria uma denúncia. Nós solicitamos... Perguntar se eles não estão... Eles poderiam, digamos, estar aí pulando uma etapa e mandando a prestação de contas direto para o Tribunal de Contas. Sim, não é? Por isso que mas nós não solicitamos, é permitido também. Não, pula uma etapa. Ele tem que encaminhar para a Câmara. O Tribunal teria que encaminhar para a Câmara, para depois para a Câmara, exatamente. Quem deveria encaminhar para o Tribunal era a Câmara de Vereadores. Então nós não obtivemos respostas, também encaminhamos para a presidência da mesa, não é? E a presidência da mesa nos respondeu dia 26 de agosto que o prefeito não tinha encaminhado até aquela presente data as prestações de contas de 2013 e 2014 para a Câmara. Algo assim absurdo, não é? Algo que vai de encontro a todos os princípios. Essa razão, ela é suficiente para pedir o afastamento? Eu quero que tu responda, explique essa razão no intervalo, porque não, depois do intervalo, que não agora tomar uma aguinha e a gente volta. Tudo bem. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o vereador Richard Madureira, ele é do município de Santana, está explicando aqui a situação. Ele é do partido da Rede agora, ele é recém-filiado à Rede de Sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva. Marina Silva, né, rapaz? Isso. Olha lá. Conseguiu finalmente aprovar o partido dela. Pois não é. Mas você tinha feito a pergunta para ele com relação... Eu quero saber se a razão dele não apenas prestar conta desse mandato dele praticamente inteiro, ela é razão suficiente para pedir o afastamento do mandato. Sim, nós temos um decreto-lei 201 de 1967 que está em vigor, que ele dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, né? Tem outros projetos de lei que estabelecem quais são as responsabilidades. É nesse decreto que estão as identificados chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade e as infrações políticas administrativas. Isso. Tudo que diz respeito aos crimes de responsabilidade, porque diz aqui no inciso
no inciso 6º, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidas é crime de responsabilidade. Deixar de prestar conta no devido tempo ao órgão competente é crime de responsabilidade. Só que esse crime compete à Justiça julgar e não à Câmara. E aí, o que nós fizemos? Nós ofertamos ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual e na promotoria em Santana, nós ofertamos essa denúncia. Essa denúncia já foi feita, já formulamos, ao Ministério Público. Exatamente, para que o Ministério Público, né, encaminhe sobre essas questões e apure, e o prefeito seja, através da 201, enquadrado no crime de responsabilidade. Mas ele vai ter prazo para se defender. Sim. O amplo direito à defesa ele vai ter também, né? E aí, entendendo da responsabilidade, o Ministério Público solicitar à Justiça a penalidade devida por conta de não cumprir esse decreto-lei. O outro, que é o artigo 4º desse mesmo decreto de lei, 201 de 67, diz quais são as infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento dos vereadores e sancionados com a cassação do mandato. E aí nós, de posse das... Aí não precisa de justiça. Exatamente. Aí a Câmara ela age por si só. Nós, de posse dos documentos que comprovam que o prefeito não prestou, né, baseado no artigo 4º, né, dessa lei, desse decreto de lei, nós protocolamos a denúncia, né, na Câmara de Vereadores, e agora vai seguir o rito que também é estabelecido nesse decreto-lei. Entenda, vereador, com todo o respeito que eu lhe tenho, eu estou formulando perguntas para que quem está lhe vendo agora tenha a perfeita clareza do que vocês estão fazendo na Câmara, da importância que esse gesto tem e que vocês estão apenas executando o trabalho de vocês de forma legítima e de acordo com a lei. Nós temos falado aqui de termos técnicos propriamente dito, não é? E analisando o que a lei diz, mas trazendo para a nossa realidade, para o cenário que nós, para as questões, por tudo que nós estamos vivendo em Santana, de, por exemplo, a cidade está abandonada, lixo para todo lado, não é? A forma como tem sido a prática de contratação e as empresas, por falta de pagamento, abandonam os serviços, as obras que se iniciam em seguida são abandonadas por uma falta de organização, uma falta de planejamento, o caos que vive a saúde, a educação, né? Isso essa questão deixa claro para nós que nós não estamos encaminhando esse processo de cassação por uma questão meramente política partidária. Você chegou numa hora que eu gostaria de chegar. Porque nós Por que agora, faltando menos de um ano praticamente para novas eleições? Um ano e 2 meses. A eleição é em outubro. Mas depois vai cumprir o resto. Exatamente, até o final de 2016. Nós temos sido indagados a respeito disso. Por que só agora? Por que não fizeram antes? Porque só agora nós conseguimos provas, não é? Porque não é simplesmente você chegar e denunciar. Você tem que ter as provas, você tem que ter as informações, você tem que construir bem o argumento, embasado na jurisprudência, naquilo que já foi julgamento de outros, por exemplo, para tentar fazer com que a lei seja cumprida. Não é? Então, só agora que nós conseguimos as provas é que nós tomamos a decisão numa atitude séria, comprometida com a sociedade. Ano que vem a eleição, de repente os vereadores querem se beneficiar com isso, se fala muito isso. Podem até pensar, mas o que nos motiva não é esse sentimento, é a responsabilidade com o clamor da sociedade. Eu peço que o senhor explique, justamente porque o senhor disse no começo da conversa que desde 2013 que ele não presta conta. Então, se é um elemento que poderá afastar o prefeito, desde 2013 já podia ter pedido o afastamento dele. Mas aqui temos, outros elementos também, como o senhor acabou de colocar. Ele executou o orçamento de 2013, teria que prestar conta em 2014, né? Pelo prazo que é estipulado pela lei, março, abril. 2014 ele teria que ter prestado conta em 2015, não é? Então nós só conseguimos ter uma prova concreta agora, quando nós
buscamos essas informações, não fomos atendidos, tanto é que nós documentamos diretamente na prefeitura, não conseguimos, fomos ao TCE, não tivemos resposta, e através de uma resposta do presidente da Câmara, nós tivemos a comprovação que a prestação de conta não foi feita. Como está a base dele na Câmara? A base do prefeito? Como é que você avalia lá? Ele tem uma base que pode, digamos assim, mandar arquivar o processo? É possível, né? Vai depender do posicionamento nesse momento, convencimento lá. De cada um dos vereadores, porque eu avalio que esse fato ele transcende, extrapola o limite de qualquer Mas tipo no normal, de no momento composição. ele tem maioria? Hoje ele tem maioria para aprovar determinados projetos. Tem um detalhe aí que é Mas- interessante, importante, que a Santana está sem vice-prefeito. É verdade. A vice-prefeita morreu. Então, automaticamente, o vice-prefeito é o presidente da Câmara. Exato. Da Câmara. E o presidente da Câmara é quem vai conduzir esse processo. Uhum. Ele vai... Como é a interpretação dele com relação à condução desse processo? Porque ele é diretamente interessado, pode ser alegado, direto eu interesse. estive conversando com o presidente, inclusive com vários outros vereadores, mostrando para eles a necessidade de um posicionamento da casa ante todos os problemas que nós estamos vivenciando hoje. Então, eu percebo uma coerência de muitos já, inclusive a possibilidade de nós termos acatado essa denúncia, ela é muito grande. Eu avalio que hoje nós temos 95% de possibilidade da denúncia ser acatada, e a partir daí, pelo o prosseguimento, a partir dos diálogos que nós temos tido com os vereadores. Do que diz respeito ao presidente da casa, como você falou, ele é parte interessada, ele não vai participar do processo, não é? E aí deve, no momento das tomadas de decisões, deve ser convocado o suplente dele. Assim como eu também sou denunciante, fui eu que denunciei, eu não vou poder votar, porque também eu tenho interesse na causa. Né? Eu sou o denunciante. Essa é a regra do regimento interno. Da lei, inclusive. Da lei, né? Essa lei... Vereador, nós vamos um rápido intervalo, que o diretor está aí já te chamando a atenção, e depois a gente volta para concluir. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o vereador Richard Madureira, e o destaque de que é o primeiro entrevistado que volta, porque tem um assunto muito importante para destacar. Agora, Richard... Aliás, esse assunto não importa só ao município de Santana, viu, Rodolfo? Não. Importa a todo o Amapá, porque poderá servir de exemplo para que outros gestores passem a ter mais responsabilidade e compromisso. Não só com a Câmara, que é o representante do povo, mas e também com o povo, principalmente, que é quem o elegeu. Pois é, e é uma demonstração também de um posicionamento diferenciado do vereador. Dos vereadores, eu quero dizer. Quer dizer, numa hipótese, então, de ser afastado o prefeito, suponhamos que de ser afastado o prefeito, nesses últimos momentos, assume o presidente da Câmara Municipal para completar o mandato. E, naturalmente, ele pode ser candidato, não é? Sim. Ele pode ser candidato a prefeito, a reeleição, dizer, a reeleição. Mas a população, o que é que você sente na população? A população continua revoltada com a administração municipal? Bastante, bastante. Você falava dessa questão mais política, que eu avalio que é algo que não é o que está pesando agora. O que nós queremos é que alguém assuma e mude o atual contexto que nós, pelo menos, tem nome, tem idade, você conhece, tem endereço, não tem outro. Mas quem assume é o presidente ele vai da assumir Câmara. com uma responsabilidade, porque se nós caçarmos o prefeito Robson, está claro para a sociedade e para quem assumir lá que a pessoa também não vai estar imune de, se falhar, ser retirado do cargo que está assumindo, né? E aí, em que pesa, como você falou, a questão hoje, Josiel, Rodolfo, a questão da sociedade está indignada com o atual quadro que vive a cidade de Santana. Eu avalio, inclusive... Todos os seus pares sentem isso lá, sim, vereador? Sim. Eu avalio, inclusive, que nós
eu não me recordo, eu tenho 42 anos e vividos em Santana, não me recordo de um momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo. É flagrante o abandono, o descaso. Qualquer cidadão de Macapá ou de outro município, quando chega em Santana, fica estarrecido. Os moradores meio que andam já de cabeça baixa, com a sua autoestima lá embaixo. Eu conversava outro dia com algumas pessoas e me diziam, eu me sinto envergonhado de convidar alguém para vir visitar a minha cidade. As praças, os logradouros públicos. Santana, além desse aspecto da população mesmo, tem a parte do empreendedorismo, tem a parte dos empresários, do setor produtivo. Então esse setor, ele necessita ter confiança na administração. Perfeito. Como é que vocês têm avaliado essa situação em Santana? Porque lá é muito mais forte que Macapá, essa situação, né? O santanense, ele é mais bairrista. Ele é mais bairrista, ele cuida no mais... bom sentido da palavra. Com muito mais interesse, tem uma relação muito grande com o Rio, não é? E mais que a nossa, a relação em Macapá, muito maior, muito mais eficaz. Então, como é que você vê também com relação ao setor produtivo? Você acha que também eles estão clamando por uma alteração nesse conjunto de problemas? Sim, inclusive, eu estava dando uma entrevista, uma emissora ligou um cidadão, não é, do distrito, produtor, que a prefeitura simplesmente abandonou, tem dificuldade, ele produz e tem muita dificuldade de levar a produção para a cidade. Do ponto de vista do comércio em Santana, o comércio sempre foi muito movimentado, até porque Santana recebe uma massa muito grande das ilhas. São do porto também. Exatamente, a cidade porto de entrada, a entrada e a saída, né, no estado. Então o comércio sempre foi muito movimentado. E hoje que nós vemos é uma completa decadência, as lojas estão fechando. Recentemente a Maranata, que é um grande empreendimento de material de construção, enfim, fechou, importadoras têm fechado. Ora, se grandes empreendedores têm sentido... Vereador, isso tem acontecido em Macapá e nos demais municípios do Amapá e no Brasil. Empresas estão fechando, nós estamos vendo uma crise de credibilidade, não só em Santana ou Macapá. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, nós temos que enxergar isso de uma forma macro. A questão é, Santana, o senhor e seus pares têm percebido isso com maior evidência do que no resto do estado? Tanto é que foi uma pauta que eu levei para a Câmara, para nós debatermos, né, esse setor, esse segmento importante, nós buscarmos alternativas para dar sustentação, para de repente buscar um equilíbrio, ou dar perspectiva para o empreendedor continuar, buscar, manter o seu negócio, ou quem sabe buscar outros mecanismos de investimentos, e nós não temos isso acontecendo em Santana. Não se discute as problemáticas do comércio, e você sabe que Santana, assim como os outros municípios, tem uma dependência muito grande. A gente fala da economia do contra-cheque. Por o trabalhador hoje, né, da prefeitura, por exemplo, não saber o dia que recebe, né, e se vai receber, isso desestabiliza totalmente a economia santanense. A própria produção, né, caiu bastante, de vários gêneros que são produzidos, porque Santana também, a agricultura sempre funcionou, e agora há essa deficiência. Então não há um debate, a gestão não tem protagonizado no intuito de chamar todos os atores do setor econômico para pautar uma política que enfrente a crise, que enfrente os problemas e aponte para o horizonte, né, e quem sabe a curto, médio e longo prazo buscar a solução dos problemas. Eu penso que esse pedido de afastamento do prefeito de Santana, se conduzido com tranquilidade, com seriedade, dando amplo direito à defesa, correto, e se ao final houver o afastamento com provas robustas para que isso aconteça, poderá ser um marco zero na busca da confiança novamente, do resgate da credibilidade do Amapá, do modo geral. E do Poder Legislativo principalmente. Principalmente. Está aqui o documento, 34 páginas, né? E esse documento foi enviado para quem? Foi protocolado na Câmara. Na Câmara Municipal, direto para o presidente da mesa da Câmara. Exatamente. Colocado para o plenário, não é, para ver se decidem se acata ou não. Se acatado, criado a comissão processante. Já estudaste qual é o quórum? Para aceitar a maioria simples. Maioria simples. Se tiver 10, 6 aprovando, entra
né, para dar início Agora, aos para procedimentos. caçar é maioria qualificada, né? 2/3 Dois da terços Câmara. da Câmara, né? Seriam, no seria caso, 9 vereadores. 9 vereadores, teria 9 que estar... vereadores. teria- Isso lá na frente, já Lá na no frente. julgamento, né? Isso. Mas agora para iniciar o rito, Sua fazer a expectativa abertura. no caso de ser aceito, quando conclui isso aqui, vereador? Eu avalio que vai levar de 30 a 90 dias. Tu tá com o cronograma pronto para isso, né? Porque nós temos todo o rito aqui estabelecido Então, no tu não queria, mas esse decreto-lei. ano... Tem o esse ano- recesso, inclusive. Recesso dia 22. Será interrompido vai ser pelo para o ano, né? recesso, será interrompido caso seja aceito, será interrompido pelo recesso e volta E tem ano também que o vem. orçamento para ser discutido, né? Sim, inclusive o prefeito, isso será instrumento de uma outra denúncia, porque se enquadra dentro das infrações políticas administrativas. Até o momento o prefeito não mandou para a Câmara a lei orçamentária anual. Já estamos deixando outra entrevista com o vereador Richard. Mas até agora Então, tá tinha, desse jeito. tinha que ter encaminhado até dia 30 de setembro. 30 de setembro. Não encaminhou, nós já temos uma certidão da presidência dessa semana agora, que eu solicitei as informações e o presidente disse nesse documento que o prefeito não encaminhou a lei orçamentária anual para a Câmara, o que é muito grave. Pois é, Richard, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter escolhido também o programa para poder conversar conosco sobre este assunto, com toda essa tua sinceridade, também com toda a competência da tua equipe de trabalho, do teu gabinete, tá certo? É uma coisa que eu não posso dizer já tenha sucesso, né? Porque o sucesso ou insucesso é meio complicado, vai ter que discutir, Temos que desejar que faça um bom trabalho, que seja justo. Né? Que haja justiça nisso tudo. Perfeito. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora e marcar um novo encontro, quem sabe também com o Richard para discutir. Eu quero agradecer, né, a vocês e agradecer à sociedade santanense em especial e convidar todo cidadão santanense para nos ajudar nesse processo, indo para a Câmara de Vereadores, né, para que a gente possa avançar e aí ter a Câmara de Vereadores cumprindo um papel importante, que é salvaguardar os interesses da sociedade santanense. Muito obrigado. Então, a gente volta em outra oportunidade.